choram as forças. Sisek e Guru se escondem ao ver Homer saindo da mansão. Elas olham a rua antes de sair, mas Sisek diz que ela está sendo exagerada, pedindo que pense melhor. Guru diz que Homer está com Gulfen, pois viu como chegaram juntos à mansão, supondo que passaram a noite juntos. Sisek diz que está surpresa, e Guru afirma que gostaria de esquecer Homer. No carro, Jenner fala ao telefone, dizendo a Mesud que está arrependido e afirma que tudo será como antes, alegando que tudo era melhor antes, mesmo com pequenas brigas, já que assim são os casais, e pede que lhe dê outra chance, pois sofreu sem tê-la ao seu lado. Mesud pede que ele venha até a casa, pois precisam conversar. Jenner diz que assim fará e encerra a ligação. Ele comenta com o passageiro que é necessário sempre ouvir a mulher para que se mantenha uma ótima relação. No quarto da mãe, Tanner questiona o porquê de ela estar assim. Mebruri diz não ser nada e que está bem. O filho diz não entender porque ela se tranca, mas a mãe diz que não pode seguir vendo ninguém. O filho afirma que somente o pai deve se sentir culpado e não ela, alegando que o pai é alguém insuportável. Mebruri diz que ele não a quer e que não pode obrigá-lo. Tanner questiona o porquê de tudo isso, já que ele vive a fazendo sofrer. Mebruri responde que tem de esperar, pois está preocupada, questionando o que fará quando tudo terminar e para onde irá. Tanner diz que ela ficará ali, mas Mebruri afirma que, se divorciar, não poderá ficar ali. Na sala, Seket diz que Mebruri deveria pegar suas coisas e partir. Caide pede que ele pense bem no que farão, alegando que, se for do jeito que diz, ela perderá o processo. Seket questiona o que uma mulher casada faria em um hotel, mas Caide diz que ela foi visitar a irmã. Tanner chega e começa a ouvir a conversa. Caide diz acreditar que Mebruri está falando a verdade, mas Seket diz ter mais evidências, e é isso que importa. Tanner se mete, dizendo que essas evidências não servirão para nada, enquanto Caide impede a briga. O pai afirma que ele pode partir, pois não é sua obrigação cuidar dele, já que é maior de idade. Tanner diz que ajudará sua mãe, e Caide diz que não devem arranjar mais problemas. Tanner deixa claro que não desistirá e parte irritado. Caide diz que ele arruinará a reputação da família se prosseguir com esse processo de divórcio, questionando se é isso que quer. Em casa, Jenner comemora a gravidez e o fato de se tornar pai, dando graças a Deus, alegando que ele quer que ela o perdoe. Ele pede que comecem novamente, e Mesud diz que já não é a de antes, alegando que ele não pode voltar a se equivocar. Ele diz que jamais a desamparará, e ela aceita retornar com ele. No escritório, Jenner confirma que tudo o que combinaram está no papel e afirma que não será um problema a casa não estar em seu nome, já que Sally já está velho, e pede que aproveite a nova casa. Ele diz que entregará a chave logo depois que esvaziar a casa. Eles fecham o acordo, e o comprador parte. Jenner reparte o dinheiro da venda da casa entre ele e Mebruri. Em sua casa, Gulfen pede que Mert seja mais claro, e Mert questiona quando aparecerá nos outdoors, mas ela afirma que isso dependerá somente dele. Ele afirma que Homer veio hoje para falar com Guru e que não consegue entender o que se passa com eles. Gulfen agradece as informações e pede que ele haja da forma que combinaram. Ele se despede e parte. Gulfen pega o celular e liga para Homer, dizendo que não se sente nada bem e questionando se ele pode vir e a que horas virá. Ela encerra a ligação e liga para Osger, pedindo que mande Guru trazer os documentos. Ela encerra a ligação. Alid chega e questiona se está bem, já que não foi trabalhar. Gulfen deixa claro que ela não deve incomodá-la quando Homer chegar e parte. No hospital, Yonka se espanta ao ver Tanner. Tanner se aproxima e questiona a recepcionista se seu tio está. Yonka se intromete, dizendo ser assistente de Homer e que ele terá de perguntar a ela. Tanner repete a pergunta para a recepcionista, e Yonka responde. Ele acaba encontrando o tio, e os dois partem para conversar. Yonka acha horrível. Na sala, Tanner conta que discutiu com o pai, pois o mesmo quer seguir com o processo. Homer diz que tentou falar, mas ela não quis escutar. O sobrinho diz estar atrás de um advogado para sua mãe, mas o tio diz que enviará o seu e o acalma, dizendo que jamais deixará ele e a cunhada desamparados. Também diz que falará com Mebruri para que se prepare para o que acontecer. Em seu quarto, Gulfen injeta atropina na seringa e aplica em si mesma. Mais tarde, Homer averigua a pressão dela e nota que está alta, dizendo que terão de fazer algumas análises, alegando que essa injeção ajudará a realizá-las, e aplica nela.
Gulfen conta que sua tia ligou questionando se havia algo entre ele e Guru, e foi isso que a deixou irritada, alegando que, a partir daí, começaram seus problemas e lhe deu febre. Em seu quarto, Cian toca, e Doigun o elogia, aproximando-se dele e mostrando como deve fazer. Ele nota os seios dela e pede que pare, pois já terminaram. Ele diz estar cansado, e ela questiona se o está pressionando demais. Ele repete novamente que quer descansar. Ela se despede e põe seu casaco. Homer diz que ela sempre foi uma mulher forte e pede que se afaste do estresse. Gulfen diz ser impossível se afastar das pessoas que causam o estresse. Alguém bate à porta, e Gulfen permite que entre. Guru se espanta ao vê-los e avisa que trouxe os documentos pedidos. Gulfen agradece, e a jovem se retira, dando de cara com Doigun. Gulfen a apresenta a Homer e se despede após ela contar que Cian deseja descansar. Após ela sair, Homer questiona se contratou uma babá, mas Gulfen afirma que ela é apenas uma amiga que gosta de passar o dia com seu irmão, questionando se ele não acredita que Cian pode ter amigos. Homer diz que apenas está fazendo uma pergunta e questiona se Cian quis isso. Gulfen diz que já se deu conta de que Cian está apaixonado por Guru, mas, pelo visto, isso não importa, já que continuou investindo nela, e por isso está o ajudando com Doigun. Homer pede que ela se tranquilize e a ajuda a se acalmar. Guru vem em casa e questiona o que aconteceu. Mesud pede que se sente e conta que o advogado não atende, e Yonka questiona se seu pai não será liberto. Mesud diz não saber o que acontecerá, e Yonka diz que Gulfen pagou a Nassig o que ela pediu. Mesud diz que nem agradeceram a madame depois de tudo o que aconteceu com Jenner. Jenner se sente ofendido, e Sisek diz que não devem perder a esperança. Jenner diz que elas deveriam estar preparadas para o pior, já que Sali matou um homem e que não é fácil retornar. Mesud o manda se calar, pois só está falando asneiras. Jenner diz estar fazendo o que é certo e conta que deve entregar isso a Mebruri, pois está fazendo o que é certo. Ele diz saber que se equivocou e que Deus o perdoará. Mesud diz que apenas está esperando honestidade e respeito. Jenner diz que assim será e afirma que agora trabalhará no jardim. Mesud responde que já é tarde e que deve deixar para o dia seguinte. A governanta atende a porta, e Mesud diz querer ver Mebruri. Mebruri chega e a cumprimenta. Mesud se apresenta como esposa de Jenner, e Mebruri diz ser um prazer conhecê-la. Mesud mostra que seu esposo enviou o dinheiro que pegou, e Mebruri diz não ser necessário, contando que Jenner ajudou a sua irmã e que o dinheiro é para eles. Mesud pede que aceite para que fiquem com a consciência tranquila. Mebruri acaba aceitando e diz que não era necessário. Mesud agradece a compreensão e parte. Na sala, Caide fala ao telefone e encerra após Mebruri retornar, e questiona quem era. Mebruri responde que a esposa de Jenner devolveu o dinheiro que lhe deu. Seket ouve tudo, e ela parte. Caide diz querer que retire o processo, alegando que será uma dor de cabeça, e que não pode vencer essa gente e perder o caso. Seket se convence e diz que retirará a queixa, alegando que seu castigo nunca terminará. Gulfen diz estar se sentindo bem, afirmando que está assim pelo estresse, já que sempre se cuida, mas que, se isso continuar, afetará a longo prazo, e Homer confirma que poderia lhe dar cardiomiopatia. Ela desdenha desse problema, e ele diz que já irá, já que ela está bem. Gulfen o convida para jantar essa noite, alegando que seu apetite pode abrir com ele. Homer confirma que jantarão. Ela se despede, e ele parte. Homer rodeia e chega à casa de Guru, batendo a porta. Guru abre e questiona o que ele está fazendo ali, alegando que não há nada o que conversar, mas ele insiste e acaba convencendo-a. Ela pede que solte sua mão, pois alguém poderá ver. Mesud questiona com quem ela está e desdenha por a irmã não responder. Yonka diz que deve estar com Gulfen. Jenner sugere que saiam para jantar a sós. Mesud se espanta, e Yonka acha perfeito. Mesud acaba aceitando e pede que Yonka diga às irmãs que jantarão mariscos. Jenner fica chocado com o preço, e Mesud desdenha. Yonka faz questão de contar a Sisek e conta que jantarão essa noite. Jenner diz que irão passear e relembra os passeios anteriores, quando dividiram a conta com Sali. Yonka diz que tem de avisar a Guru antes que ele mude de ideia e parte. Guru conta que enviou a mensagem, ele visualizou, mas não respondeu, porém Homer diz que não chegou nada. Yonka os observa. Homer mostra que ela pode resolver, vendo que não há mensagem. Guru diz que, em seu telefone,
havia confirmação e conta que começou a pensar as piores coisas depois do acontecimento. Yonka parte revoltada. Guru conta que se deu conta de que não pode viver sem ele e diz que não agiu dessa forma apenas pela mensagem, contando que o viu beijar Gulfen. Homer jura que não é o que ela está pensando, nem quantos viu adentrando a mansão. Em seu quarto, Gulfen recebe ligação de Yonka, contando que os pombinhos estão no jardim e estavam falando sobre uma mensagem. Gulfen agradece, e Yonka acha perfeito. Homer pede que ela não chore, pois estava se deixando levar pela imaginação, alegando que acreditaria nela mesmo se acontecesse o mesmo com Mert, pois a ama verdadeiramente, confirmando de todo o coração. Guru se emociona com a declaração dele e confirma que confia nele. Eles se abraçam, e ele diz que ela atormentou os dois. Ela se sente protegida nos braços dele e confirma que o ama imensamente. Ele confirma que a ama, e ela se comove. Eles se beijam, felizes. Ele beija a testa dela e dá de cara com Sally. Guru se espanta, e Homer fica sem reação. Sally se aproxima e exige que ela vá para casa, achando uma vergonha. Homer tenta falar, mas Sally exige que se cale. Gulfen observa a discussão da sacada e fica surpresa. Guru se retira do local. Homer o cumprimenta, mas Sally diz que não tem nada mais a dizer a ele, alegando que deveria ser alguém honesto, e parte. Homer fica pensativo, e Gulfen sai da sacada, fechando a porta e ficando reflexiva. Alide chega dizendo que escutou Sally gritando, enfurecido. Gulfen diz que ele deve fazer o que quiser e questiona o que Cian está fazendo. Cian diz que Guru estava chorando e alterada. Gulfen explica que Sally estava bravo com ela. Guru pede que o pai a escute, mas Sally a põe para dentro de casa, contando a todos sobre o desgosto que teve. As irmãs questionam o que aconteceu, e Sally exige que ela mesma diga. Guru fica calada, e seu pai a estapeia. Todos se espantam e o seguram. Sally relembra que a filha prometeu que não se aproximaria dele e questiona por que não o respeitou. Todos ficam chocados. Gulfen diz que não podem se meter nisso e impede que o irmão se envolva, levando-o até seu quarto, confirmando que o avisará caso saiba de algo, e ele retorna ao quarto. Gulfen caminha pensativa, e Alide diz não entender o porquê de Sally estar tão irritado. Sally continua enraivecido e joga o remédio longe, alegando que prefere a morte a viver com a vergonha, xingando Guru e a culpando de todos os problemas da família, questionando como se atreveu a ir atrás de Homer. Todos defendem Guru, e Mesud tenta justificar, mas Sally diz que os viu beijando. Mesud questiona se é verdade, e Sally confirma, já que foi ele quem presenciou. Ele continua enraivecido, e Guru jura que o ama. O pai questiona se é verdade e a puxa. As irmãs tentam impedi-lo de expulsá-la, relembrando que é filha dele, mas Sally fecha a porta na cara da filha. Guru se sente perdida. Yonka pede que ela espere no local indicado, e Guru parte. As filhas acalmam o pai, e Sally diz que logo falará com Gulfen, alegando que deixará este lugar. Mesud diz que ele deve sair, pois essa casa é do pai, mas Jenner não gosta dessa ideia, deixando-os a sós após ser rejeitado. Yonka comenta com Mesud que verá como está Guru e parte. Jenner chega e questiona se ela tinha de fazer tudo isso hoje. Yonka diz que ela deve parar de chorar, já que foi ela mesma quem causou tudo isso. Gulfen observa tudo novamente pela sacada. Guru diz que ela não é uma irmã, pois é invejosa, e afirma que ama Homer. Yonka continua desdenhando e citando Gulfen, que tem tudo o que lhe falta, mas Guru pede que não diga tolices. Guru se emociona com as palavras horríveis. Gulfen adentra o quarto, impactada. Ela caminha até a cama, abre a gaveta, pega a caixinha e vê o último frasco de atropina. Yonka diz que a irmã nunca deixou Gulfen tranquila e que agora ela tem problemas no coração. Guru pede que não diga mentiras, mas Yonka diz que ela pode confirmar com o próprio Homer e a chama de egoísta por querer viver sua história de amor, e parte. Homer a observa, e Guru nota. Ela parte ao vê-lo, e Homer vai atrás dela. No táxi, Jenner questiona o que fará e liga para o comprador, contando que não poderá entregar as chaves e que terá de cancelar o trato, pois seu sogro retornou, mas o comprador não se convence dos argumentos e encerra a ligação. Ele diz estar acabado e parte. Mesud diz que ele está bem, e Sisek pede que se acalme. Yonka conta onde Guru está. Mesud comenta que seu pai nunca havia batido em nenhuma das filhas, e Sally relembra que também nunca havia matado ninguém, afirmando que Guru não tem vergonha. Mesud defende a irmã,
juntamente com Sisek. Salih continua desdenhando, mas Mesud diz que todos cometem erros e pede que ele repense. Sisek o convence. Salih pede que Yonka avise que ela pode retornar e afirma que falará com Gufen, partindo. Homer diz querer falar com o pai dela, mas Guru diz que piorará as coisas. Homer insiste e questiona quem lhe disse sobre o problema de saúde de Gufen, afirmando que ele foi o único culpado, alegando que ela não é culpada de nada e que podem pensar no que fazer. Guru conta que não pretende abandonar seu pai e que não pode viver sem o amado.